Sentimentos tóxicos. É um tema profundo, é um tema sério, mexe com as nossas emoções, só que ninguém é livre disso, ok? O que são sentimentos tóxicos? Sentimentos tóxicos são vícios emocionais, comportamentais que regem a nossa vida sempre, que vem dominando a nossa vida e domina até então. E todo sentimento tóxico, ele promove vícios. E vício é tudo aquilo que se repete, se repete, se repete. No caso de sentimentos tóxicos, eu estou falando de vícios emocionais, comportamentais. Vícios emocionais é todo comportamento ou disfuncional, que não traz benefício para a minha vida. Vício é um sinônimo de um comportamento que me autoflagela, que destrói a minha saúde, que destrói as minhas emoções e principalmente os meus resultados na vida, no dia a dia. Isso é vício. É tudo aquilo que eu comunico, tudo que eu repetidamente. Então, se eu sinto muita raiva no trânsito, o que eu comunico no trânsito? Qual é a cena que eu vejo no trânsito? Qual é o sentimento que eu tenho todas as vezes que o trânsito começa a mostrar algo que vai me tirar a paz? E o que eu acredito? Mas, na verdade, antes até de chegar na crença, que já é real, eu já tenho um gatilho chamado sentimento. E esse sentimento repetitivo, que acontece de forma inconsciente, ele gera uma âncora por ambientes, situações e circunstâncias. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que ela é impaciente num trânsito quando está semáforo fechado, quando está congestionamento, ou quando as pessoas são mais lentas, enfim. Quando ele se vê naquela situação comportamental do ambiente, circunstâncias ou pessoas, aquele sentimento aflora e o vício aparece. E aquele sentimento que ele vem tendo, o mesmo vem de uma forma intensa. E o corpo começa a entender claramente qual é o gatilho e ele busca neurotransmissores e hormônios que se adequam a esse vício. Cortisol, adrenalina muito alta, neuroadrenalina, e a pessoa é uma bomba atômica de ódio, de raiva, e aí ela explode. Agora também tem na mesma situação em outros tipos de sentimentos, como tristeza. Já viu pessoas viciadas em tristeza? Quem já viu? Vive triste? Já viu pessoa qualquer coisa chora, mas de tristeza mesmo? Você não pode falar que a pessoa já está triste. Isso é um vício, porque a pessoa comunica palavras que ancoram sentimentos de tristeza, que alimentam a visão, as cenas neurais de tristeza e potencializa o quê? O vício. Então, vício, gente, não é só vício químico, não é só vício alimentar, nós temos vícios emocionais. E sentimentos tóxicos são todos os sentimentos que destroem a nossa vida. Tem muitos sentimentos que eles até nos fazem bem. Mesmo sendo tóxicos, eles nos mostram algo. Ali tem algo que você não deve entrar. Mas o vício é aquilo que a pessoa vai alimentando todo dia, repetindo, repetindo. O que é um vício emocional? É tudo aquilo que queremos... Eu não quero sentir. Raiva, desespero, tristeza, medo, ciúmes. Mas a pessoa não consegue. Porque primeiro ela acredita que não é capaz de conseguir. Já viram pessoas que falam assim, eu sou nervoso? Aí a pessoa olha para você, mas eu sou mesmo, eu sou muito nervoso. Isso é vício. A pessoa ela é viciada na dose cavalar de adrenalina e neuroadrenalina, junto com o hormônio do estresse, e ela é uma explosão de raiva. Só que ela provavelmente não era assim, porque não nasceu assim. Ela nasceu num ambiente assim.
Ou ela se blinda. Eu tive um aluno no PPI, nesse último PPI agora, ele me procurou, na hora do intervalo, estava saindo do banheiro, ele me pegou, eu sou advogado, tal, não sei o que, eu preciso entender algo. Eu sou muito irritado. E esse negócio aqui é muito bom mesmo, funciona, porque eu cheguei irritado, eu já queria ir embora, e eu estou aqui, eu não fui embora. Falei, uau, agradeci ele. Ele falou, mas eu sou muito irritado mesmo, muito nervoso, qualquer coisa eu explodo. Mas é assim, ó, eu sou aqueles 90 segundos lá que você falou. 90 segundos eu explodi, destruo a autoestima de quem está perto de mim, depois está tudo bem. Por quê? Porque ele aflora o vício. E depois ele se esvazia. Mas aí as pessoas em volta ficam todas machucadas, porque as pessoas não sabem lidar com aquele tipo de comportamento. E aí ele provavelmente, esse gatilho neural dele, alimenta o vício de alguém que tem vício de tristeza. E aí eles se unem. Então eles são um par perfeito. O raivoso e o triste. E eles caminham juntos. Entende? Vício emocional. Vocês vão entender o que é a união, de onde vem, como é que a gente se conecta nisso, através de contágio social. Então, quando ele me disse que ele é muito irritado, eu perguntei para ele, quem era extremamente irritado na sua infância? Ou no seu crescimento, ou na época que você começou a trabalhar? Ele falou, aí aqui está, as pessoas eram muito mansas. E ele falou, com muita raiva. Eu falei, entendeu? Ele, não. Muito irritado ele estava. Eu falei, isso te ira, a mansidão te ira. Ele falou, é isso! É tudo lerdo. Entende a irritação? Então, ele simplesmente se rebelou. E ele virou um furacão. Então, todo mundo tem medo dele. E aí, no final, no domingo, ele veio, ele me abraçou, ele falou comigo. Ele veio falar para mim que o que ele entendeu dentro dele é que, na verdade, ele tinha medo que as pessoas encontrassem fragilidade nele. Então, ele... Sabe aquele cachorro que está pronto para... Ele tinha isso dentro dele. E ele estava leve, o semblante dele leve. Olha para quem está do seu lado e fala assim, com você também. Com todos nós tem essas situações que nós não conhecemos. Se vício é todo comportamento que queremos evitar e não conseguimos, onde isso tudo é... Onde cria esse ambiente? Onde se alimenta isso? Através de comportamentos, como nós nos comportamos, os nossos vícios afloram, através de circunstâncias. Circunstâncias. Tem família que se junta para brigar. Já viu isso? Já não viu isso, não? Tem família que se une para rolar o final de semana para ter treta. Aí sai briga, aí sai não sei o quê. Circunstância, ambiente, situações, sentimentos, pessoas e resultado de vida. Tudo isso alimenta nossos vícios. É nesses ambientes onde os nossos vícios afloram. Vícios emocionais. Nós convivemos todos os? Convivemos todos os? Fala para quem está do seu lado, no mínimo 30. Você e eu afloramos diariamente, no mínimo 30 vícios emocionais, porque você é um ser humano cabível de carne, alma e espírito. 30. E ninguém está livre disso. O gerenciamento disso é que depende de nós, é onde entra o coach. Vício emocional é tudo que você comunica que não te faz? Não te faz? Faz bem tomar Coca-Cola? Faz bem tomar Guaraná Antártica? Faz bem fumar? Faz bem usar droga? Faz bem ficar tomando um monte de Dorflex? Mas por que a gente às vezes faz isso? Porque é simples. É mais fácil. É muito mais fácil ficar com raiva de alguém do que amar. É mais fácil. Porque para você amar, você tem que compreender a pessoa, você tem que entender, você tem que perdoar, você tem que se colocar no lugar da pessoa, você tem que deixar um pouquinho seu ego. Então é mais fácil sentir raiva, vício, e aí vai se repetindo. Então, vício emocional é tudo que você comunica que não te faz bem, gerando negativos. Exemplo, comunicação na vitimação, raiva, arrogância, indiferença, depressão, negativismo, pessoas que vivem falando que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e etc. Esses comportamentos com os quais convivemos todos os dias, que nós comunicamos diariamente no meio de várias pessoas e não percebemos. A partir do momento que eu comunico, eu vejo as cenas pelos meus pensamentos, eu sinto e eu
acredito. E se eu acredito nisso, isso me dá prazer. Todos os seus sentimentos tóxicos te dão prazer. Por isso que você usa. É mais fácil tomar um Dorflex quando te dá dor de cabeça, ou dor nas costas, ou dor não sei aonde, porque você ir lá no pronto-socorro, marcar uma consulta, passar por um clínico, fazer um exame, não sei o que, até você descobrir o porquê que a cabeça estava doendo. Não é? Sim ou sim? Então dá mais prazer. Prazer imediato, resolver o problema rápido. Dá muito mais prazer a pessoa simplesmente falar o que pensa, blá, do que ela pensar sobre a situação, analisar. Sim ou sim? Está fazendo sentido, gente? Isso são vícios. Vício emocional. Esses comportamentos, pensamentos destrutivos com os quais vivemos e nós nos esforçamos. Nós até não queremos senti-los. E é um esforço inconsciente para darmos um jeito de produzi-los todos os dias. Inconscientemente, nós buscamos a produção deles. Mas, conscientemente, a gente não quer se comportar assim. Porém, o inconsciente tem muito mais força do que a memória consciente. Sabe por quê? Porque você não tem clareza sobre ela. E como você não tem clareza, como é que você domina o que você não conhece? E aí ela acaba te dominando. Racionalmente, eu não quero sentir raiva, eu não quero ficar desesperado, eu não quero ficar triste, eu não quero sentir medo, eu não quero me vitimar, eu não quero sentir depressão, eu não quero ficar ansioso. Mas, emocionalmente, eu dou um jeito. Para falar aquilo que eu não quero, para falar aquilo que eu não quero, para pensar aquilo que eu não quero e para sentir aquilo que eu não quero. Já fez uma meleca e você olhou para aquilo e falou, por que eu agi assim? Quem já fez isso? Você olha e fala, cara, que vontade de dar na minha cara. Essa semana, eu falei lá no PPI, semana passada, retrasada, perdi minha inteligência emocional com uma situação. Aí cheguei aqui, compartilhei com a Cica, a Thaís. Falei, gente, aconteceu isso assim. Aí a Simone, sim, mas você é um ser humano. Só que não, eu sei, mas eu fiquei inconformada comigo. Mas você não é assim, não, essa não sou eu não aceito isso. Por quê? Porque ali aflorou algo que não existia mais dentro de mim. E aí eu olho para a situação, falo, cara, como é que você agiu? Você agiu assim, assim, assim. Você não deveria ter agido assim. Porque você deixou se contaminar pelo comportamento das outras pessoas. Não é quem é você. E esse aprendizado, essa visão de helicóptero, é que nos blinda de viver novamente situações iguais. Que não faz bem para a gente. Porque senão a gente vai continuar vivendo aquilo que a gente não quer viver. Porque é vício. Então eu estava no meio de um ambiente onde pessoas eram viciadas em se vitimar, viciadas em mandar, e eu fiquei ali no meio. E eu me misturei ali. Não. Eu quero ser diferente. Entende? Então, que ficha que cai? Pergunta para quem está do seu lado, o que você anda fazendo, se comportando, pensando, falando, que não é legal, você sabe que não é legal, mas você ainda faz porque você não sabe como não fazer. Descobrir alguns momentos que afloram esses vícios? Ah, amadinho, sabe de nada, inocente, todos nós temos. Só que muitos não queremos encarar os nossos gigantes. Vamos lá, pessoal. Gente, esse aqui são alguns exemplos de vícios emocionais. Ser traído na vida conjugal, em amizade, em vida profissional, em negócio, em várias situações, são vícios. É um vício comportamental que se torna emocional. Ser abandonado. Pessoas que são abandonadas por amores, por amizades, é um vício. Ser pobre. Olha para quem está do seu lado e fala, ser pobre é vício. Vamos todo mundo se internar, gente. Para eliminar a pobreza. É vício. Como é que você explica isso lá na Etiópia? Ambiente vicioso. Promessa sobre a terra, declaração, tudo tem resposta. Recomeçar. Sempre, a pessoa recomeça até o livro. Ela não consegue nunca chegar no final. Aí ela começa um trabalho novo, não dá certo. Aí começa outro trabalho novo, não dá certo. Aí começa um namorado novo, não dá certo. Aí começa uma namorada nova, não dá certo. Está sempre, dieta, está sempre assim, ó. Recomeçar. Isso é vício
comportamental. Trabalhar demais, 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 não pensar outra coisa. Só trabalhar, 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 trabalhar. É vício. Comer, 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 comer. É vício. Beber, 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 beber. É vício. Usar drogas, ser maltratado. Ai, porque o fulano me maltrata? Porque todo mundo nessa casa me maltrata. Porque todo mundo nesse ambiente me maltrata. Vício. Impaciência que se... com todo mundo. Com um, com o outro. É vício. Paciência com filhos, com cônjuge. Para quem não estava no PPI, eu falei lá que hoje nós vivemos num ambiente onde as pessoas elas maltratam aqueles que elas amam e tratam bem aquelas que elas não têm nem sentimento nenhum. Isso é vício. É vício. Como que a gente pode chegar nesse nível de maltratar, de ter uma impaciência que se repete, de não ter paciência? Todos os seres humanos, todos, têm os seus momentos de tolice. E tem pessoas que não têm paciência nem com uma fala tola de alguém. Isso é vício. Qual é o seu maior vício? O que é aquilo que você odeia, que você detesta, que você não se orgulha, mas que aflora? Escreve. Escreve aí em algum lugar. Tem uma parte da página, né? E escreve, amadinho. Se você for ficar se culpando, vai ter mudança? Não adianta. Aqui é só alguns. Vocês vão ler um livro que chama Emoções Tóxicas, vocês vão ficar assim, meu Deus, por onde começar? Só que você tem que lembrar que se cobrar demais também é um vício. E ninguém é perfeito, que nem eu aqui. Ó, se eu olho para tudo isso aqui, ó, eu amo trabalhar. Amo trabalhar. Gente, eu amo fazer o que eu faço, amo. E aí eu já misturei minha família no meio e eu tenho que me segurar. Quem que me tira, quem que me dá... Vamos lá, o Genivan. A gente chega em casa, pega o celular, coloca lá no balcão assim da cozinha, fica ali na porta. Para a gente poder ter tempo de se curtir, porque a gente trabalha muitas horas, mas eu amo. Então, se eu não prestar atenção, se eu não parar e pensar, peraí, minhas filhas, minha casa, minha família, o negócio vai. Só que nós criamos gatilhos de comportamentos. Então, nós fazemos muito isso, de deixar o celular... Ontem, meu celular ficou aqui ficou... Porque de manhã eu tenho um tempo que eu fico com elas. Eu estou fazendo um monte de coisa em casa, que eu cuido de um monte de coisa. Então, todos nós temos. Agora, se eu me culpar, o que eu preciso entender é que, caiu a minha ficha? Dá para mudar alguma coisa aqui? Vamos mudar. Então, por exemplo, quem gosta de trabalhar? Levanta a mão. Que bom! Que maravilha! Mas vai ter um momento que você vai ter que parar. Se você é um casal... Você vai ter que parar e você vai falar assim, poxa, meu casamento, estou precisando de um tempo de qualidade. Vai jantar junto, vai fazer um negocinho junto, sabe? As crianças estão precisando de atenção, separa um tempo, vai lá, se joga no chão, brinca, se diverte, fica junto. Nós, no PPI, nesse último PPI, para vocês terem ideia, minha mãe foi lá com as crianças, que eu pedi para ela levar, chamamos o Uber, ela foi com as crianças, e aí as meninas estavam lá no quarto. Não, elas vieram no final, fez o encerramento, depois subi com elas para o quarto. Falei, eu preciso tomar um banho. Eu estava de água aqui até o pé. E a galera estava lá terminando de desmontar as coisas. E aí subi com as meninas, aí entramos as 3 no chuveiro, minha mãe lá no meio, virou aquela bagunça. Ficamos no hotel, nem viemos embora. Dormiu todo mundo lá. Aí no outro dia de manhã tomamos um café da manhã juntos, a Eloá quis ir lá na piscina, eu postei até uns vídeos. A Lau estava mais de boa, porque a Lau estava super com sono, a Eloá já é 1000 por hora, então cada uma na sua energia. Passei a manhã toda com elas, depois a Lau foi para a escola, à tarde eu tinha médico. Então, um momento, eu não consegui nem vir para a empresa. Um momento que eu tive. Mas o Genivan estava aqui na pegada com a equipe. E foi a primeira segunda-feira pós-PPI que a gente teve que vir para a empresa. Porque à noite, ele ficou com as meninas e eu vim para o business. E a gente vai se organizando. Agora, se você se culpar, sabe o que você vai fazer com a sua vida? Estagnar, não tem mudança na culpa. A mudança, ela se insere no aprendizado. Então, a sessão de hoje é para abrir os seus olhos e falar assim, que bom que eu entendi isso. Que bom que dá para fazer diferente. Então, olha para quem está do seu lado e fala, que bom que você descobriu isso. Que bom, dá para fazer diferente, porque culpa não leva ninguém a lugar nenhum, ok? Bom, vamos lá. Sentimento.
Sentimento é a base da cadeia imunológica. Ou seja, se eu estou saudável, diz muito dos meus sentimentos, equivale muito ao equilíbrio dos meus sentimentos. Se eu não estou saudável, equivale muito dos meus sentimentos. Uma pessoa que vai para uma cirurgia, precisa fazer um procedimento médico, vai ter que fazer uma cirurgia. Se ela vai para essa cirurgia com muito medo, muito apavorado, muito desesperado, ela está com sentimentos tóxicos mais aflorados, medo, ansiedade, angústia. E isso cai a imunidade da pessoa. Tanto que os médicos mesmo falam, calma, respira, está tudo bem, está não sei o quê. Eu fiz 2 exames de 6 meses, no intervalo de 6 meses, que foi uma punção na tireoide. Não sei se vocês conhecem esse exame, que é uma agulha gigante que você aplica lá, vai... Enfim, não é muito legal o exame. O primeiro, eu não sabia muito bem como era, fui. Eu fui sozinha. A Genivaldo ficou do lado de fora e eu entrei. Fiz, foi de boa. Não fiquei quase dolorida. À noite tinha time coach, ministrei time coach. O segundo, eu já sabia como era. O Genivaldo ficou do meu lado, eu sabia que ele ia ver a cena de fora, porque não é bonito o negócio, é babado, é forte. Você não está olhando ali, né? Quem está vivendo. Mas quem está de fora até desmaia. Eles nem gostam, né, Elaine, que sente. E aí eu fiquei muito nervosa porque ele estava lá. E ele foi segurar na minha mão, ele viu que eu estava nervosa, dele ver. E aí o que aconteceu? O médico falava, calma, você está se mexendo, não pode se mexer, vai te machucar. E eu fiquei muito dolorida. E ficou machucado. Pelo meu estado emocional, os meus sentimentos. Então, quando eu consigo controlar os sentimentos, eu tenho resultados melhores, ok? Porque a base da nossa cadeia imunológica são os nossos sentimentos. É aquilo que traz a formação de vida palpável. Se eu me sinto feliz, se eu me sinto motivado, se eu me sinto com visão, acreditando que vai dar certo, com esperança, com paz, parece que o negócio se encaixa. As coisas vão acontecendo. Quem já viveu isso? As coisas fluem. Agora, se eu estou tenso, se eu estou nervoso, até a minha energia cai. Os teus sentimentos podem elevar o teu sistema imunológico e você adoecer ou não adoecer. Ou podem destruir a sua vida e você contrair todo tipo de doença física. Os sentimentos constroem uma vida linda, plena, abundante, ou constroem uma vida sofrida, triste, solitária e... Até porque pobreza é vício emocional. O que mantém? Se eu tenho um vício comportamental e emocional, o que faz que esse vício fique? O que faz com que esse comportamento se torne verdadeiramente um vício? O que mantém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, as pessoas que você mais ama. Para que um vício, um sentimento tóxico se mantenha, é necessário 2 conectados por um relacionamento repleto de comunicação. Aquele amor vicioso que a gente protege e que a gente blinda e aí a gente estraga. Já viu isso? O amadinho e a amadinha. É você que alimenta o vício dela e ela alimenta o seu. Papai e mamãe, você que alimenta os vícios dos seus filhos. Filhos, você alimenta os vícios do seu pai. E assim sucessivamente. Essas pessoas conectadas numa comunicação viciosa. Que é aquela coisa de, você não está bem, então tá bom, eu vou cuidar de você. Não tem nada de errado nisso. Mas aumenta o vício. Exemplo, as pessoas que você mais ama, você e seu marido, você e sua mãe, você e seu filho, você e seu melhor amigo. Não tem aquela coisinha que você só conta para aquele amigo? Por que você só conta para aquele amigo? Porque ele não vai te apontar. Porque ele não vai tentar tirar daquilo, talvez ele vai passar a mão na sua cabeça. Esses vícios são mantidos por 2 personagens em comunicações viciosas. Relacionamentos disfuncionais ou cheios de dor, ou cheios de muita proteção e amor. Anota aí. Ou cheio de muita proteção e amor. E esse tipo de vício que vai se mantendo ao longo do tempo, que gera muita intimidade, pode promover alguns danos, como repetição de padrão, como divórcio, como falência, como ausência, frequência de perdas, falta de perdão, infarto, câncer, etc, etc, etc. Sabe aquela coisa, por exemplo, o casal? O casal está num momento que tem um projeto, uma meta financeira. Eles querem conquistar algo, não sei. Querem comprar um terreno, um exemplo.
E eles estão focados, estão guardando dinheiro junto, talvez não ganham tanto dinheiro, mas estão lá focados. E aí, de repente, um deles fala, eu estou com uma vontade de comer aquela comida deliciosa daquele restaurante. Não, mas a gente não combinou que a gente vai ficar um tempo sem sair fora, para não ficar gastando. Mas é que eu gosto tanto, eu queria tanto, estou com tanta vontade, é só uma vez, porque até o terreno vir. O que o amadinho fala? Mas é claro, meu amor, a gente o quê? A gente merece. Você, meu amor, você merece. Entendeu? Hã? A Thaís, você falou, Raul, doeu na Thaís. Ali, olha lá, ó, a conexão dos dois, um protegendo o outro. É o quê? Ih, Raul, vai ter que rolar o casal aí na balada. Hã? Antes do casamento, né? Gente, é por isso, por amor, nós falhamos. Aí o filho está de dieta. Ou você e o filho está tudo... só hoje sorvetinho. Você está gostando de você. Sabe aquelas coisas? É assim que a gente vai alimentando os vícios emocionais e comportamentais. É aquela coisa que a esposa surge na vida do homem. Aí a esposa quer que as coisas dê certo, quer que o trabalho dê certo, a vida financeira, né? Ela protege a família. E aí o marido ainda tem um elo muito conectado à mãe. Aí a mãe, você não passou a camisa dele? Não gosta assim, menina, ele gosta assim, ó. Não, mas você está fazendo aquela comidinha assim com feijãozinho? Né? É assim? Hã? Não é assim, não? Só aconteceu isso comigo? Hã? Alguém se identificou? Se identificou, Bruno? Aí vai comer na casa da mãe e ainda fala assim, comida da mamãe, de vontade de dar um murro, assim, mandar longe. Um sentimento tóxico aflora. Mamãezinha, né, amadinha? À noite você vai lembrar da mamãezinha lá em casa, né? Isso é vício, gente. Isso é vício. Aí vai a esposa, porque eu também vou defender os homens. Aí você quer dar uma volta com a namorada, com a esposa, quer dar um negócio, uma coisa. Gente, tem menor de idade aqui na sala, meu Deus. O marido não sabe, mas o que faz aí dá ruim no passeio. Isso é vício. Comportamental. Porque todos nós temos o nosso lugar de proteção. Onde eu sou aceita e aceito do jeitinho que eu sou, todo estragadinho do jeito que eu sou. É ou não é? É por isso que muitas pessoas, para todas as pessoas serve a transformação de vida, para todas as pessoas foi dada a vida abundante, mas poucas usufruem, porque elas amam os vícios. Vocês entenderam isso aqui? Quem entendeu? Qual é um negócio que você sabe que você se sabota e que o seu amor, ou a pessoa que você gosta, ou o seu irmão, ou o seu filho, ou até o seu colega de trabalho passa a mão na sua cabeça? Por exemplo, sei lá, vamos pensar em várias coisas. Exercício físico. Você está fazendo exercício físico. Não vai hoje não, a gente fica aqui, mas a gente junto. Tá bom, eu fico. Ou aquela comidinha, está comendo aquela coisa fit, tudo certinho. Aí hoje vamos comer aquela pizza, aquela coisa. Qual é o negocinho que você anda se sabotando? Vamos fazer coach aqui. Qual é o negócio que você anda se sabotando e você vacila? Pensa. Pensou? Pense em algo que você quer fazer, quer que dê certo, mas você acaba vacilando, escorregando. Pense em algo. Anota aí esse algo. Algo que você tem colocado propósito, mas às vezes você dá uma vacilada e volta para trás. De repente estudar, de repente o exercício físico, de repente a forma de se alimentar, de repente a forma de se comportar com as pessoas entre paciência ou impaciência. Agora, depois que você pensou e anotou, quem ainda não caiu a ficha vai pensando. Quem é a pessoa que está pertinho de você que passa a mão na sua cabeça nesse negocinho? Fala, não, calma, não é assim não. Vocês entenderam por que às vezes a gente sofre? A gente sofre porque, na verdade, ela não encontra nele o alimentar do vício.
E aí ela vai buscar onde? Vai buscar onde ela tem alimento do vício comportamental. E a família não está alimentando o vício porque quer mal. É por amor, tudo é por amor, gente. Mas é um amor disfuncional. Por quê? Porque a família provavelmente não aprendeu de outra forma. Ok? Entenderam quais são os vícios? Então vamos agora entender sobre sentimentos. Estudar um a um. Raiva. O que é a raiva? Raiva é um sentimento de protesto. Você sabia que raiva também é insegurança? Uma pessoa que sente raiva é porque ela se sentiu insegura em alguma situação. Timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa ou alguma circunstância que exterioriza quando o ego da pessoa é ferido, quando aquilo que ela acredita, o ego, todas as nossas crenças limitantes alimentam o nosso ego, fortalecem e criam o nosso ego. A raiva e seus sentimentos correlatos, como ressentimentos, ódio, mágoas, etc., estão presentes em todos os sentimentos tóxicos. Eu falei um pouquinho disso lá no PPI, vou agora é a sessão para a gente estudar isso. Então, eu tenho aqui, no centro de tudo, eu tenho a raiva. E com a raiva, eu tenho os priminhos dela. Então, ajuda, coach. Vamos lá, vamos pensar em alguns primos da raiva. A ira é a potencialização da raiva, que anda junto com o ódio. É uma raiva enraizada, tá? Então, ela acaba sendo a própria raiva. Medo é um sentimento correlato? Sim ou sim? O que é um sentimento correlato? Tem raiz da onde? O medo, a raiz dele é a raiva. A existência do medo vem da raiva. Fala outros sentimentos que a gente vive no dia a dia. Quer ver um aqui, ó? Ansiedade tem a ver com a raiva? Sim ou não? Quero ouvir, sim ou não? Tem total conexão com a raiva, porque uma pessoa que sente ansiedade, ela está sentindo medo de algo, insegurança, e por trás de tudo isso, ela tem raiva da situação onde ela está se sentindo constrangida. A ansiedade é um nível de constrangimento profundo, e a pessoa começa a ter vários comportamentos físicos, acelera o coração, a pessoa começa a se autoflagelar, ela começa a ficar desesperada, visualizar o futuro de uma forma totalmente deturpada, distorcida. A ansiedade é excesso de futuro, de forma negativa. A pessoa anseia por algo que vai dar errado, que não está no controle dela. Isso é ansiedade. Ok? O que mais? Fala mais um sentimento aí, que dá um zigue-zague aí na sua vida. Insegurança, tristeza. A insegurança, a raiz da insegurança é a raiva, porque a pessoa, aqui a gente fala sobre isso, né? Porque a pessoa, ela não se sente segura, ela se sente frágil, e essa fragilidade promove raiva, porque a raiva, todos os sentimentos tóxicos é uma forma de proteção que nós temos. Se eu tenho medo, se eu não tenho medo, eu vou enfiar o dedo na tomada, eu vou andar 200 km por hora em qualquer lugar. Eu preciso do medo para me blindar. Eu preciso me sentir inseguro para pensar o que eu tenho que fazer. Só que o excesso disso é vício. As pessoas vão trazendo isso para um comportamento diário. Ok? O que mais? Tristeza foi falado, né? A tristeza também é um vício. Repetidamente, tudo repetidamente, em doses altas, que é um vício, tá certo? Pessoas que têm medo, já viu pessoa que tem medo de tudo? Ah, vão viajar. Ah, não, mas e se viaja e rouba a casa? Ah, mas se viaja para o lugar e é assaltado lá? Ah, mas se sofre um acidente? Ah, mas se vai chover? Mas, sabe, já viu isso? Medo de tudo? Isso é vício, gente, comportamental. O que mais? Fala mais um sentimento. Opa, indiferença. Ficou meio esquisito aqui. A indiferença é o nível mais alto
que existe de raiva. A pessoa sente tanta raiva que ela não se conecta mais. Ela é indiferente. Não, a ira é a junção de muita raiva, de muita mágoa, ok? A ira, ela é um carvão aceso em brasas. Ódio puro. É uma coisa que está guardada há muito tempo. A indiferença é o nível onde a nossa raiva aflora numa potência muito alta. Por exemplo, eu falava de tanta raiva. E acabou, não tem mais esperança. A pessoa elas não se olham, não se conectam. Ou às vezes é indiferente com alguma coisa. Por exemplo, sei lá, um trabalho. Um estudo. Vamos supor que para você crescer profissionalmente, você tem que estudar. E aí você já estudou, e você não tem resultado, você se torna indiferente àquilo, você não quer mais nem saber, nem se prepara mais, aí você vai minguando os seus resultados. É o nível de indiferença. A pessoa sente tanta raiva que ela se torna indiferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei para vocês lá no PPI, já falei algumas vezes aqui no Time, que antes de conhecer o Genivan, eu namorei 7 anos uma pessoa. Depois fiquei alguns anos sozinha e conheci o Genivan. Foi o meu primeiro namorado. E foi um relacionamento muito ruim, 7 anos. Eu fui entender que meu relacionamento era muito ruim depois que acabou. Porque eu era uma criança. Não tinha idade para namorar. E foi muito ruim. E quando esse relacionamento acabou, não tinha amor da minha parte. Eu não tinha amor, não tinha nada. E aí eu me tornei o quê? Indiferente. E eu falava, para mim é indiferente. Então eu achava que eu não sentia raiva nem amor. Eu falava que eu era indiferente. E aquela idiotice da minha ausência de maturidade, eu dizia assim, o falecido. Então todo mundo que falava, o falecido. Gente, misericórdia. Eu matava o homem toda vez que eu abria a boca. Que coisa horrível. Eu trabalhei isso, tratei perdão no meu coração, pedi perdão, e o bichinho é amigo do Genivan. Olha, como que pode, né? Meu marido é demais. Aí Deus me manda o Genivan para tratar meu coração. Os dois são amigos, truta. A esposa dele é gerente da conta do Genivan. Coisa linda. Então eu tinha tanta raiva guardada dentro de mim que eu falava, se eu ver ele um poste é a mesma coisa. Isso é indiferença, isso é ódio, isso é ira. Se eu estou dando a mão para a raiva, para quem é que eu dei a mão? Quem é? Materializa isso. E ele é dono do quê? De todo mal, de toda morte. A inveja. A inveja também é um sentimento tóxico e o sentimento tóxico. Inveja é um sentimento de cobiça ao que o outro é, ou ao que o outro faz, ou ao que o outro tem. Causando insatisfação ao que você tem e desejando o que o outro possui. Aí que entra o coach, que eu acho tão lindo, que a gente ensina o poder da modelagem. É você olhar para a pessoa, e que é o que eu ensino muito, admire, abençoe, celebre. Se eu celebro o que o outro está realizando, imagino que vai vir para mim. Se eu me alego com o que o outro está conquistando, imagino que vai vir para mim. Só que não é o que a gente aprende lá fora. Lá fora a gente aprende assim, o fulano conseguiu, mas eu vou ter mais que ele. Lá fora a gente aprende isso. Nas disputas. E as coisas não são assim, porque isso nos leva para a inveja. Somando o resultado de aversão e afastamento do objeto da inveja. O invejoso tem a língua afiada. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você deseja ter um super carro. E aí você está lá, focado, quase para comprar o carro. De repente, o vizinho da frente, de portão de frente, compra o carro igualzinho que você queria, do modelo que você queria, da cor que você queria, antes de você. E você olha e fala, filho de uma vovozinha. Agora, como é que eu vou comprar o meu carro? Vai falar que eu estou imitando ele, vai falar que eu estou copiando ele. Isso é inveja. Caraca, uau, o cara comprou o carro exatamente que eu queria. Mas vai ser sensacional. Nós dois irmãos aqui, carro igualzinho. É diferente a visão. Entende? É completamente diferente. Isso é inveja. São comportamentos simples do dia a dia que vai potencializando a inveja. Igual quando uma pessoa recebe uma promoção no trabalho.
Muitas pessoas de dentro do ambiente ficam como? Por que escolheu ele? Aí junta o invejoso com o fofoqueiro com o ciumento, aí o sentimento tóxico vai alimentando. E aí o coitadinho está lá e vira chefe de todo mundo, aí pensa numa pressão. Já passei por isso. Medo. O que é medo? Medo é quando, em uma determinada situação, conhecida ou não, mesmo que você saiba, lembra do meu exame? Eu conhecia a situação, mas eu estava com medo. E eu poderia não conhecer e também sentir medo. Conhecida ou não, imaginamos exageradamente o quê, gente? Pior, é uma cena neural negativa. Medo. Medo imaginário. A maior parte dos nossos medos são imaginários. Eles vêm de uma lembrança de algo que vivemos ou de algo que nos contaram, ou eles vêm da ansiedade de um futuro, tentando parecer ridícula. Em geral, ela se vê como uma pessoa ruim, com algum grande defeito, e sente que se ela aparecer, ela vai ser reprimida, abandonada, julgada, enfim. Caso mostre quem realmente ela é. É uma pessoa que ela tem uma imagem sobre si diferente da realidade. As pessoas veem de uma forma positiva, mas dentro dela ela não tem essa imagem neural. E de onde vem essa imagem neural deturpada, distorcida? Do passado. De tudo que ela ouviu referente a ela. E ela criou essa imagem deturpada. Ok? Vergonha e timidez. A pessoa não é tímida e tem vergonha porque quer. É um comportamento. Isso precisa ser tratado. Apego. Ai, eu vou com ela. Onde eu for, eu só vou com ela. E aí, ela não vai comigo. Então eu não vou. Sabe aquela coisa? Igual no PPI. Tem gente que só vai se o fulano vai, se o fulano não vai. Ou só vem na sessão se o fulano... Gente, apego. Apego é um sentimento de dependência. De achar que você precisa da outra pessoa para atingir a sua felicidade. Colocando nela a responsabilidade da sua realização. Ou apego com coisas. Pessoas que compram coisas, compram um móvel novo e o velho vai ficando. Aí a casa vai virando um acumulador, né? Aí o guarda-roupa já não tem mais onde pôr, um monte de gente passando necessidade, um monte de gente passando frio e está tudo lá, acumulado. E a pessoa, vai que um dia eu vou usar, quando eu emagrecer 30 quilos, aquela calça de 1.900 bolinha, que a boca é desse tamanho e nem usa mais. Mas aí olha para a calça e vive o passado, que um dia... tão distante, quando eu era uma princesa, um príncipe. Querido, passa uma maquiagem nesse sapinho e vamos que vamos. E dou essa calça. Isso é apego. Apego com coisa, apego com carro. Tem homem que a mulher não pode entrar no carro. Tem mulher que o homem não pode mexer nas coisas da cozinha. E é um negócio, uma loucura. Isso é apego. Olha para quem está do seu lado e fala assim, pessoas... são importantes. Coisas são relevantes. Preço de uma pessoa não se paga. Não tem dinheiro que paga. Coisas é relevante, gente. Relevante. Rejeição. É um sentimento que nos leva a buscar de forma incorreta a aceitação. Buscamos aceitação fora, buscamos que os outros nos aceitem. Mas, na verdade, a nossa rejeição vem de dentro. Nós nos rejeitamos. Nós não nos aceitamos. Isso é rejeição.